Muito bem, nesse espaço final do programa desta semana, Celso Arruda, obrigado pela tua presença. Estava com saudade do amigo. Fazia hora que a gente não batia um papo, pelo menos aqui no programa. Silvio, para mim que é uma honra estar aqui contigo, um amigo de longa data, um amigo muito querido, e para mim sempre é um prazer estar contigo aqui. Muito bem. Celso, nós sabemos aí pela tua atividade, né, da questão da contabilidade, a questão do mundo empresarial, nós estamos numa situação de uma reforma tributária que foi aprovada agora há pouco, e isso tem trazido muitas incertezas ainda, né? O que de certo podemos falar a respeito da reforma tributária? E ela veio para ajudar ou para, de novo, penalizar o empresário? Assim, né, Silvio? A primeira situação que tu colocaste aí, ela foi aprovada no primeiro momento, a reforma criando o IBS e a CBS, tá? A CBS está englobando os impostos federais, PIS, COFINS e demais impostos, e o IBS seria os impostos de consumo, ICMS e SSQN. O que acontece ainda, recentemente eu vi uma posição que o Congresso tem que regulamentar a reforma. E o Congresso agora, esse ano tem eleições municipais, o presidente do nosso Congresso disse simplesmente que a regulamentação só vai ser tratada a partir de novembro. Depois da eleição. Depois da eleição. Então, o que acontece? Foi aprovado uma reforma que depende de regulamentações, tá? E as regulamentações não foram ainda nem discutidas. E aí, na reforma tributária, que seria, sim, o objetivo de facilitar e simplificar nossa reforma tributária, na verdade, ela já nasceu com algumas coisas que já estão certamente serão no futuro discutíveis. Ela veio para tentar simplificar a tributação, a verdade é essa. Só que essa unificação de impostos, ela teria que ter muito clareza na questão de nós irmos mais ou menos na linha do que se aplica nos países mais desenvolvidos, onde se tributa o consumo e não a renda, né? Só que, como ela foi montada, mesmo independente da regulamentação, deixou muitos pontos em abertos. Por exemplo, se diz que ela veio para reduzir imposto. Ela não vai reduzir imposto, ela vai aumentar a carga tributária. O Brasil hoje, até recentemente participei de um evento, o Brasil sempre tem que estar em primeiro lugar em tudo, né? O país que mais tributa consumo é a Hungria, com 27,5%. O Brasil vai passar a Hungria. Então, vai ser o país que mais vai arrecadar imposto sobre consumo. Nós vamos ter primeiro lugar em tributação. Em complexidade de impostos, o Brasil já é o primeiro há anos, né? Uma coisa mais complexa que tem é trabalhar na área tributária no Brasil. Ser empresário, ser profissional da tributário, contador ou advogados, é muito difícil. Já falei aqui algumas vezes, enquanto o resto do mundo dedica 25 horas por ano para tratar de assuntos tributários, o Brasil dedica 125 horas, 5 vezes mais. Tal a complexidade da lei. Então, essa reforma tributária, que tem que ser feita, é muito complexa a situação tributária no Brasil, só que como ela foi aprovada, ela vai gerar mais controvérsias e vai trazer embutida uma carga de impostos, além de ainda não estar regulamentada. E agora, quando o presidente fala que é uma coisa que vai mudar toda a economia brasileira, que eles falam, é muito bonito falar que é para captar investidores. Quando se fala que a reforma tributária veio para simplificar e para facilitar a nossa vida e não é regulamentada, porque vai ter eleições municipais esse ano, eu fico muito preocupado. E aí, vou tocar num assunto muito importante. Nós trabalhamos com os empresários, ser empresário no Brasil não é fácil, eles estão ansiosos por isso. Me pergunto toda hora, eu participo de alguns comitês, alguns sindicatos patronais, o sindicato da nossa categoria, existe uma angústia muito grande do empresário. Como é que o empresário vai planejar 3, 4, 5 anos para frente do seu negócio, ele não sabe qual imposto ele pagará. Isso não traz apenas uma insegurança, como acaba afastando novos investimentos, né? O Brasil, na verdade, essa história econômica, eu acompanho há 54 anos, mais de 5 décadas, nunca se fez uma reforma tributária para reduzir imposto. Aliás, o primeiro presidente da história do Brasil que reduziu impostos foi o governo passado, né? E depois se veio esse governo atual que justamente achou um absurdo aquilo. Onde é que se veio diminuir o imposto? Vamos aumentar. Então, esta reforma tributária que vai ser regulamentada pelo Congresso dela já deveria estar sendo regulamentada, mas só em novembro, depois da eleição, essa reforma tributária, como tu disseste, quer dizer, nenhuma reforma tributária, à exceção do governo passado, veio para reduzir imposto, mas para achacar mais a população. Na verdade, tem 2 pontos muito importantes, né, Silvio? Eu também trabalho um pouco tempo. Como tu falaste, já te concordo, nunca vi, eu trabalho há quase 50 anos nessa área tributária, contábil tributária,
Nunca vi uma reforma para reduzir imposto. E aí vem um ponto vital que eu sempre discuto, né? Não adianta a reforma tributária se não houver uma reforma administrativa antes. Isso, o custo do Brasil é muito alto, é muito alto. Então, o que acontece? Eu estava vendo agora essa semana lá, tu vê tanto no Congresso, quanto custa cada deputado por mês, o salário dele, 44 mil por mês, não digo que é alto ou baixo, não vou discutir isso aí, mas o custo do gabinete dele ultrapassa 500 mil por mês, do gabinete de cada deputado. Cada deputado. Aí tu vai para o judiciário, agora recentemente aqui houve no estado, aqui aí entra o nosso estado do Rio Grande do Sul também, que sofreu com as enchentes de maio, que está tentando reerguer, foi aprovado pelo próprio judiciário o retorno do quinquênio para juízes. Isso vai representar 150 milhões por ano a mais de custo para o Rio Grande do Sul. O Estado já falido, combalido, e que precisa de recursos para reconstrução, e que com a reforma tributária, isso é muito importante que diga, a reforma tributária vai unificar os impostos de consumo e ICMS, vai tirar dos estados a liberdade de legislar propriamente sobre ICMS, por exemplo. Centralizar no governo federal. Vai acabar a federação, quer dizer, na verdade, vai haver não vai haver mais a independência entre interestados, tá? O que acontece? O nosso estado, ele tem cada vez mais custo, e o custo do Brasil, tanto a nível federal, como municipal, como estadual, ele é muito alto. Então não adianta fazer reforma tributária, senão primeiro tentar enxugar. E eu não sou contra funcionário público, aquela pessoa que fez concurso, que passou, que luta, que está 4 anos sem ter aumentos federais, esse merece. Agora, o problema são os agregados no custo judiciário, político e mesmo do executivo. Chamados penduricários também, né? Penduricários. Na verdade, assim, são os famosos assessores que não fazem coisa nenhuma. Estão lá só para preencher vaga. E pegar o gancho teu aí. Esse governo fala, isso é da esquerda, né? Aumentar imposto, Estado inchado. Isso é conceito até esse dia recebi um material muito bom, e aí eu fazer uma apologia ao meu grande amigo jornalista chamado Silvio Lopes. O que é da Alemanha? Achei fantástico o material que tu colocou. A Alemanha é comunista, a Alemanha é capitalista. Então, é só comparar. A economia liberada, ela traz muito mais progresso, muito mais justiça social de uma economia estatizada. Aí o governo, nosso grande presidente, Lula, acabou de dizer semana passada que tem que aumentar o imposto sobre herança, porque nos Estados Unidos paga-se 40%, aqui no Brasil paga-se 8%. Desculpe a expressão, é mentira dele. Nos Estados Unidos é 40% quando a herança é mais de 15 milhões de dólares. Então ele faz falácias, ele faz um jogo de palavras para enganar os incautos, pessoa que não tem conhecimento, e apregoando que na herança tem que haver uma tributação maior. Só que a herança que o pai deixa para os filhos, ele trabalhou, ele lutou. Já se paga muito imposto na herança, sabe? Ele já paga todos os impostos. A gente eu estava discutindo num seminário aí, se nós seguirmos o que o nosso grande presidente quer, em 3 gerações acaba o patrimônio da família, vai ficar tudo para o Estado. É 40%. É isso que eles querem, né? Então, eles querem estatizar a propriedade através de um modo tributário. Aliás, tu tocaste num ponto importante, essa questão do presidente estar mentindo, né? E eu me lembro do Leon Tolstói, um grande escritor russo, porque o que o Tolstói falava, ele foi autor da Ana Karenina, Guerra e Paz, e também A Morte de Ivan Ilitch. Nas 3 obras, ele trata dessas questões. E ele diz o seguinte, a favor da liberdade, né? Que é uma coisa que... Tu não ouve a esquerda falar em liberdade. Por quê? Porque a liberdade, o Tolstói colocou muito essa questão, a liberdade, ela exige para ela se sedimentar e se sustentar uma sociedade a verdade. E ele dizia o seguinte, nós não podemos lutar pela a liberdade pela liberdade. O Tolstói dizia assim, nós temos que lutar pela verdade e a verdade vai nos levar à liberdade. Aí eu me lembro daquele versículo da Bíblia, João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É por isso que esse presidente somente porque eles não querem chegar na verdade, que a liberdade, na verdade, porque a verdade vai nos levar para a liberdade, e eles não gostam da liberdade. Na verdade, esses engoldos, essas falácias que a esquerda faz, ela é gritante, chega a ser revoltante. Por exemplo, falar agora um pouco do nosso estado, reconstrução do Rio Grande do Sul. Sofreu uma catástrofe fantástica, incrível, triste. Aí se estabeleceu no estado um governo paralelo.
como é que é? Secretaria para Assuntos, nem sei o nome lá. Aí eles dizem que liberaram 100 bilhões de reais para não sei o quê. Em primeiro lugar, o que eles liberaram foi o fundo de garantia para sacar. Fundo de garantia do trabalhador, não é do governo. Segunda questão, liberaram a restituição de imposto de renda, é do contribuinte, não é do governo. Agora liberaram o Pronamp. Eu trabalho muito com empresas. O pessoal não consegue chegar lá. Daí eles botam a culpa no banco. Nosso grande governador paralelo, Paulo Pimenta, disse essa semana que a culpa é dos bancos, que o governo liberou dinheiro. Não é verdade. Lá na ponta, o cara que perdeu tudo lá, que foi afetado seriamente pelas enchentes, o pequeno empresário, ele não tem que buscar recursos lá. Então, é mais uma mentira da esquerda. Falácia total. Então, o nosso Estado precisa reconstruir, sim, mas ele precisa de objetivos, coisas concretas, não discurso na televisão que não chega lá no pequeno empresário. Agora mesmo, a questão do auxílio, auxílio para as pessoas físicas, não está chegando. O Pronamp chegou para 1/3 das empresas, segundo o que se habilitaram. A questão da folha de salário, lá para pagar o salário, não chegou a 20%, que era o auxílio que eles apregoaram, o auxílio que o governo ia pagar. Porque eles começam a criar tanta burocracia que o pequeno empresário não consegue ter acesso a essas linhas de crédito. Aí culpam os bancos, culpam isso, aquele, mas eles não têm culpa, né? Aí vai ao encontro que acabou de falar. Eles não gostam da verdade. A mentira, aquela velha questão que o ministro lá de comunicação, da propaganda do Hitler dizia. Uma mentira repetida várias vezes passa a ser verdade. E pior é que temos um contingente enorme da população que vai, né, por essas narrativas falaciosas, mentirosas, e aí acha que quem é o culpado é o empresário, que nós jornalistas, estamos aqui incitando a população e denunciando coisas que não são verdadeiras do governo. Na verdade, o governo é que é o único responsável. Veja bem uma coisa, as enchentes. Eu já nem falo na prefeitura, mas falo no Estado e no governo federal. O que cabe ao governo federal? A infraestrutura, basicamente. Manter a infraestrutura, garantir a tua liberdade, a tua vida e tal. Então, quando há uma enchente e acontece o que aconteceu aqui em Porto Alegre, a culpa não é do comerciante, não é da população, é do governo federal, sobretudo, que tem programas para a infraestrutura. Então, mas eles não querem assumir essa responsabilidade. Porque é muito fácil, né? Isso a gente sabe historicamente, né? Que a esquerda faz isso, manipula, brinca com a verdade. Não é brinca, brincar é uma palavra, eles trabalham muito forte a inverdade, vamos dizer assim. Não é interessante para eles aliás, é interessante que o povo acredite que eles fazem o que pode e o que interrompe é o meio. Não é, na verdade, eles não fazem nada. E outra coisa também, o Rio Grande do Sul não está pedindo nada mais do que ele já arrecada. É dos estados que mais arrecada tributos federais. E agora, voltando ao nosso enfoque inicial, reforma tributária. O que me preocupa? Com a criação do IBS, o dinheiro vai todo para a União. O governo do estado vai ter que buscar lá, as prefeituras buscar lá na União o dinheiro que é delas. Então, isso realmente é muito preocupante e não está sendo regulamentado. Celso, muito obrigado pela tua presença aqui. Vem mais vezes. Eu sei que, ainda mais agora, você até o fim de agosto, né, é o prazo para imposto de renda. Imposto de renda. Então, isso aí eu sei que atrapalha muito a questão de quem trabalha na contabilidade. Mas, de qualquer maneira, é importante sempre falar contigo, Celso, ter essa outra visão, né? E uma visão mais realista da realidade, né? Na verdade, tem que dizer isso. Porque nós vivemos num governo de mentira e tal, e que, de certa maneira, quer insuflar a população que adora eles, que é uma grande maioria, contra nós que estamos detentores da verdade e queremos a verdade. E que a verdade liberta. E que trabalhamos, né? Nós aqui, esta sociedade, esse lado da sociedade é que constrói esse país, apesar de tudo. Um grande abraço. Obrigado, meu amigo. E a você, telespectador, obrigado pela audiência, pela fidelidade aqui. Na semana que vem, um novo encontro. Até lá.